novamente o seu amigo Pipoca! O palhaço Pipoca voltou para contar histórias para vocês. Legal? Então, hoje eu vou contar para vocês uma história. Vocês já escutaram a história do monstro que adorava ler? Não? Vocês não conhecem essa história? Ah, chega mais aqui, então vocês vão gostar de escutar essa história. É uma história bem legal. Vamos lá, todo mundo sentadinho, aconchegado, aí num cantinho bem gostoso. Vamos lá. Era uma vez um grande monstro. Ele era horrível, ele era sujo, ele era grandão, ele era malvado. Sabe, e ele morava numa imensa floresta escura e por ali passava, de vez em quando, alguma pessoa. E sabe qual era o maior divertimento daquele monstro? Ele ficava escondido atrás de um carvalho. Ficava olhando, espreitando a hora que passasse uma pessoa despercebida, olhando para a floresta. Ele soltava o seu urro terrível. Uau! Nesta hora, a pessoa levava um susto e saía correndo desesperado. E o monstro achava muito engraçado. A sua diversão era ver as pessoas correndo desesperadas. Certo dia, o monstro estava ali, como sempre, atrás daquele carvalho e já estava um pouco entediado. O monstro ia para lá, o monstro ia para cá e nada de passar ninguém. Já era de tarde e não tinha passado nenhuma pessoa. O monstro ficou pensando, será que hoje não vai ninguém passear aqui na floresta? E foi nesta hora que ele escutou uns passinhos bem pequenininhos. Ele se escondeu e de repente ele viu que era uma menininha. Uma menininha, e ela estava com algumas coisas na mão. Ela chegou, sentou numa pedrinha bem ali perto do monstro, pegou alguma coisa e ficou olhando. E olhava para aquela coisa e o monstro preparou-se para dar o maior susto. E ficou, e foi 1, e 2, e 3, e uau! E a menininha nem aí, continuou olhando para aquilo. E daí ele ficou pensando, como é que pode? Ela nem se mexeu? Ela nem um cabelinho ficou arrepiado? Não. Daí ele já ficou muito bravo. E o monstro começou a olhar de todos os lados. Olhou para lá, olhou para cá. E foi quando ele falou, agora eu vou dar o maior urro da minha vida. E foi quando ele se preparou e ele fez uau! Nesta hora, a menininha escutou. E o que ela fez? Como qualquer pessoa, ela se assustou e saiu correndo. Largou ali no chão aquele objeto que ela estava olhando tanto tempo. E o monstro caiu na risada. Ele esperou um pouquinho e falou assim, vou até ali para ver o que é aquele objeto que aquela menininha tanto estava olhando e que nem fez com que ela saísse correndo quando dei o meu primeiro urro. Afinal de contas, nunca na minha vida eu tive que dar 2 urros para uma pessoa sair correndo. O que será que está acontecendo? E ele foi bem devagar, olhou para um lado, olhou para o outro e foi devagar chegando para saber o que era aquele objeto. Chegou lá, pegou o objeto na mão, olhou, ele nunca tinha visto aquilo. Daí ele cheirou, ele pegou, lambeu, não tinha gosto de nada. Ele pegou, passou a mão, bateu, jogou no chão, pisou e aquele negócio, meu Deus, nada desse objeto. Era uma coisa que não se mexia, não falava, não tinha gosto, não tinha cheiro.
para que será que serve isto aqui? Daí ele pegou e levou para a sua gruta. Foi lá para a sua gruta. Chegou lá, começou a olhar. E virava, e começou a ficar hipnotizado por aquelas coisas que estavam naquele objeto. Ele não conseguia parar de olhar para aquilo. Nesta hora, ali fora, estava passando a vovó Dragona. A vovó Dragona, ela, ali na floresta, ela é uma senhora muito antiga e muito sábia, e todo mundo respeita a sua sabedoria, né? E ela passou pela gruta, olhou e viu que lá dentro da gruta do monstro havia uma luz. E falou assim, o que será que está acontecendo lá? O dragão tinha, o monstro tinha que estar lá na floresta. O que ele está fazendo aqui agora? Ó. Ela foi bem devagarinho e entrou. Muito bem, senhor monstro. O que você está fazendo aqui que não está lá na floresta assustando as pessoas e fazendo com que os intrusos não entrem na nossa floresta? O dragão chegou brabo falando com ele. E daí o monstro falou assim, vovó Dragona, olhem só, eu estou olhando para isto aqui, eu estou encantado. Você sabe dizer para mim o que é isto aqui? A vovó Dragona, como ela era muito esperta e inteligente, pegou e ela disse, monstro, isto aqui é um livro. Um livro e é um livro de história. Eu já conheço essa história, é uma história muito linda. Ele falou, você conhece? Você sabe o que quer dizer isso aqui? Sim, olha, cada coisinha que está aqui são letras. As letrinhas se juntam, vão formando palavras. E as palavras vão se dando mãozinhas e vão se formando histórias. E as pessoas, quando começam a ler ali, viajam muito longe. Aonde está essa história? O monstro não sabia ler. E daí ele disse assim, vovó, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu só sei que esses desenhos, essas coisas são muito bonitas. E eu queria saber disto aqui. Daí foi nesta hora que ela disse assim, mas eu posso te ensinar. Você quer aprender? O monstro falou, eu quero. E a vovó, a partir daquele dia, todos os dias ia lá na gruta do monstro e ficava um tempo ensinando as letrinhas, as palavras, as frases. E assim, com o tempo, o monstro aprendeu a ler. Ficou de um dia para o outro sabendo tudo. E ele começou a olhar para a natureza, olhar para as coisas. E daí a sua imaginação ia longe, porque agora ele já sabia ler. E cada vez que ele lia uma história, ele começava a imaginar onde estava acontecendo, como eram as coisas. E ele ficou encantado. Conclusão. Passaram-se os dias e o monstro, cada dia, ele queria ficar menos ali no carvalho, esperando as pessoas para assustar. Por quê? Ele queria correr para casa, para chegar em casa e ler a história. Passou uns dias e o chefe dos monstros chegou lá, passou e falou assim, aonde está aquele monstro que não está cuidando aqui da entrada da nossa floresta? Os intrusos vão entrar aqui e ele não está cuidando, ele não está fazendo o seu trabalho. Chamem o monstro aqui, na minha presença, que eu vou conversar com ele. E foi o que fizeram. Foram lá, correndo, e chamaram o monstro. O monstro veio e chegou bem pertinho do chefe. Olhou para ele com aquela carinha. E ele disse, por que você não está cuidando da nossa entrada da floresta? Acontece que eu estou lendo, eu aprendi a ler, sabe? E tem um livro tão bonito, e cada dia eu quero ler mais.
Você não está fazendo o seu papel. Monstro que é monstro não fica lendo, não fica olhando historinhas. Então, a partir de hoje, você está banido do nosso território. Vai embora daqui. Você não pode mais chegar perto de nenhum monstro. Você não pode ficar aqui mais na floresta. Você vai ficar lá na sua gruta escondido. Só vai sair um pouquinho para comer e voltar. Mas você não pode mais falar com ninguém. E o monstro foi para casa. Tristinho. Porque ele não podia mais ficar com seus amigos. Não poderia mais ficar ali na floresta, porque o chefão proibiu. E daí, nesta hora, ele chegou, olhou o livro e a tristeza foi toda embora, porque ele começou a ler e a sua cabecinha começou a viajar para aqueles lugares, para aquelas histórias. E ficou. Numa tarde, a vovó Dragona ficou pensando, coitadinho do monstro, deve estar triste, sozinho lá naquela gruta. Eu vou até lá para conversar com ele. E foi. Quando chegou lá, qual foi a sua surpresa? Que triste nada! O monstro estava lendo bem feliz a sua história. E nesta hora, junto com ele, sabe quem estava? Tinha mais 2 monstros. E daí, nesta hora, ela viu que 2 amigos deles foram até lá, porque sabiam que ele tinha histórias legais para contar. Ela viu que eles estavam hipnotizados olhando a história que o monstro estava contando. E nesta hora foi que ela pensou, puxa, que legal, o meu amigo monstro, ele foi banido, ele está longe de todo mundo, mas ele está feliz porque ele está cada dia vendo uma história diferente e ele está como se fosse viajando para muitos lugares. Ela pegou, trouxe mais livros para ele, e disse, olha meu amigo, aqui vocês têm muitos livros, assim cada dia você pode ler mais e assim viajar com a sua imaginação. E foi o que aconteceu. A partir daquele dia, os amigos monstros, o monstro repelento e o monstro mequetrefe, eles contaram para os outros monstros as histórias legais que eles escutaram. E a partir daquele dia, sempre tinha mais um monstro, mais um monstro, mais um monstro. Até que um dia, o chefão dos monstros, andando pela floresta, não achou monstro nenhum. E ele disse, ué, onde será que estão todos os monstros? Não tem ninguém aqui. Eu vou dar uma olhada para ver se eu descubro o que está acontecendo. E ele foi andando. E foi quando ele chegou na gruta do nosso amiguinho monstro. E lá ele foi entrando bem devagar. E ele foi escutando a voz do monstro que estava lendo e contando histórias para os outros monstros. Os outros monstros estavam todos lá, escutando a história. E eles estavam tão compenetrados, prestando tanta atenção, que eles não viram o chefão chegando. E o chefão ficou só escutando a história. E ele se encantou com aquela história. Quando o monstro acabou de contar, ele falou, conta mais, por favor, meu amigo. Eu adorei essa história, eu quero escutar de novo, conta de novo. E a partir daquele dia, todos os monstros iam para a floresta, mas eles já não estavam mais preocupados em ficar assustando as pessoas, porque eles só entravam, cuidavam para ver se ninguém ia lá para matar os animais, para machucar as plantas, e eles voltavam correndo para a gruta do nosso amiguinho monstro para escutar lindas histórias. E assim foi que acabou a historinha do monstro que adorava ler. Até mais! Tchau, tchau!